E eu acho que o futuro tá aí. Eu vejo que o futuro é mais humano. Não acho que vai deixar de existir essas ferramentas. Acho que a gente vai conseguir se encontrar no meio delas, encontrar uma forma de conviver mais harmoniosamente. Mas eu acho que isso não vai ser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui diretamente do Central Studios para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Ana Carolina Siqueira. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Schumacher. Obrigada pelo convite. Em nome da FIAGRIL também. Agradeço você. É isso aí. Ela que é a responsável lá pela parte de comunicação lá da FIAGRIL, né, que é uma dos gigantes do agro aqui de Mato Grosso, e a gente recebe ela aqui com muito prazer e vamos trocar ideia bastante sobre a área, sobre as suas especialidades, e também quero iniciar esse episódio do InformaCast agradecendo aos patrocinadores do canal. Sem eles nada disso estaria acontecendo, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos nossos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Ana, para a gente começar aqui, e para você que está ao vivo no Instagram, comente "Eu quero Farmapele" para estar concorrendo a um produto de skincare lá da Farmapele, que é um Clear Therapy, tá? É um sabonete líquido facial que promete te transformar e ficar muito mais bonito, segundo eles, né? Ana, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história, de onde você veio, onde você estudou, como foi esse caminho até chegar à área de comunicação e cultura organizacional. Foi um caminho longo, né? Eu iniciei minha carreira em agência, me formei na UFMT, no curso de comunicação social, e o curso, na época, dava habilitações diferentes, né? Então, um tronco comum ali por um ano e meio, os primeiros 3 semestres, você interagia ainda com a radialismo, jornalismo e a área de publicidade. Entendi. Eu escolhi publicidade e segui por esse caminho depois. E logo no terceiro, foi um ano antes de me formar, o curso dura 4 anos, eu estava com vontade de saber um pouco mais da parte prática, né, da comunicação. Então, Sim. A gente tinha muita teoria, muito pensamento crítico na universidade. Acho que a academia, né, oferece muito isso. Sim. Mas eu sentia falta dessa parte mais prática. E aí eu fui atrás de uma agência. Falei, eu preciso achar um lugar, né, e o que tinha na minha cabeça na época era uma agência de publicidade para começar a ter mais esse contato com a prática. Então, eu iniciei minha carreira na agência de comunicação, trabalhando com publicidade, com Qual campanhas. agência? Pode falar? Posso, claro, na Mercato. Tenho o maior orgulho de ter feito história lá. Ainda está nativa essa agência? Tá, o Mercato está nativa. Tem as sócias Liliane Coelho, a Adel Maluf e a Fernanda Mello. Eram, né, pelo menos enquanto eu estava lá, as 3 principais. E lá, assim, eu tive muita abertura para experimentar coisas diferentes na comunicação, né? Então, eu iniciei na parte de redação publicitária, sempre tive facilidade em escrever, em me comunicar por meio da escrita. Até estar aqui falando não é o meu, o meu lugar mais Te confortável. Colocaram nessa fria. Sim. Mas depois eu fui para a área de planejamento de comunicação, que foi uma área que eu também gostei muito. Experimentei também nessa agência. Aí passei por outros, né, outros lugares. Trabalhei um tempo em São Paulo, no escritório de design, que me deu também uma bagagem daí diferente, um pouco mais voltado para marcas, para esse posicionamento de marcas. E aí eu comecei, acho que, a me apaixonar um pouco mais pela área. Porque quando a gente está estudando, é difícil a gente ter a noção, né, do todo, do que essa profissão te permite atuar ou fazer. E eu fui experimentando isso. Acho que eu tive esse privilégio de poder experimentando isso em lugares diferentes, com propostas diferentes.
E eu acho que até eu chegar nessa área que eu tô hoje, que é a área de comunicação, numa empresa, toda essa minha bagagem de agência, de escritório de design, me fez muito ter esse entendimento de como é do lado de lá. Né? Então, o que faz? Tipo, um briefing bom, um pedido, né? É bom de entendimento entre os fornecedores. Acho que isso me ajudou. Em que momento que você percebeu assim, que a comunicação interna seria o seu propósito profissional? Teve algum site, Eu acho que teve. Por um tempo eu achei que não, mas a gente começa a refletir e hoje eu tenho um pouco mais claro isso. Trabalhar com comunicação, a gente tem muitos acessos, né? A gente tem um poder também muito... de uma responsabilidade muito grande, né? Você está falando... Quando eu trabalhava em agência, por exemplo, você está falando para as pessoas, às vezes, incentivando um comportamento de consumo ou comunicando um posicionamento de uma outra empresa para que mais pessoas queiram, né? Que aquilo se torne desejável, um serviço ou um produto. Então, você tem uma responsabilidade. E eu sempre tive isso comigo. E aí, quando eu estava trabalhando em agência, a gente conseguia acompanhar os projetos, as campanhas, até um certo ponto só. Porque depois isso passa a ser do cliente, né? Sim. Então, o cliente é que toca internamente, o cliente é que mede os resultados, né? No dia a dia ali. E muita coisa vai acontecendo, precisa de prazo para acontecer, né? Diferente de um post numa rede social, que você testa, coloca, mede o resultado, aí você, né, faz uma outra cópia, aí você testa de novo, impulsiona. Quando você trata de projetos assim, que tem mais a ver com endomarketing, ou com posicionamento de marca, ou com cultura corporativa, você precisa de um tempo dentro da empresa, né? Para ver isso acontecer. E aí eu comecei... Até para saber qual que é da empresa, sim, né? Sim. Qual que é a missão, qual que é ali o andar da carruagem. Não dá para entrar numa empresa e já colocar... É igual eu vejo essa galera do marketing, né? De rede social e tal. Quando você vai contratar alguém, um especialista na área para fazer o seu impulsionamento, fazer seus posts, a pessoa faz a maioria, né, ou deveria, faz uma mega entrevista, uma anamnese gigante para saber, para tentar entender aquilo que você quer passar nas redes sociais. Eu acho que na empresa é a mesma coisa, sim, né? Sim, a gente precisa, eu falo, né, a comunicação, as pessoas acham que às vezes é sobre você falar mais ou falar melhor. Para mim, comunicação tem a ver com, especialmente hoje em dia, que tem tanta informação, falar menos, mas falar com mais sentido. Sabe? Então, não fazer ficar essas falando escolhas. demais e meio que só jogar palavras né, no ar e não Porque ter as pessoas resultado. não se conectam, né, com isso. Então, eu acho que comunicação é isso, né? Conexão. Senão você vira só um emissor, seja para fora, seja para dentro da empresa, né? Você ficar... a área de comunicação interna, ela tem um estigma, às vezes, que vocês que são uma pessoa que envia comunicado, né? Ou que que dá brinde, né? No aniversário, dá brinde pro colaborador. Endomarketing, legal, bacana. Não, a gente também faz isso, porque faz parte. A empresa precisa se comunicar de uma maneira oficial. E o canal interno é o canal oficial, né? Para se falar com o colaborador. Mas você precisa dar sentido para a comunicação. Senão a gente entende e prova isso ao longo do tempo com, né, os números que a gente... Hoje tem muita plataforma de medição de resultados em comunicação interna. Mostram que se você não dá sentido, as pessoas não engajam. Sim. Elas não vão lá, elas não fazem o que você está propondo que elas façam, sabe? Porque muitas vezes essa comunicação entra num ouvido e sai no outro, né? Sim. A pessoa tem os problemas delas pessoais, né? E às vezes até dentro da empresa ali um negócio, um arranca-rabozinho, uma rixa. E aí, tipo, aquela comunicação não fez sentido ou ela não absorve, né? Sim. Eu costumo falar com o pessoal, às vezes, né? Umas agendas com gerentes, né? Seja do corporativo ou do campo, porque a Fiagril tem filiais também, né? Espalhadas não só... a gente fica aqui na matriz, né? As áreas de apoio ficam aqui, mas a gente tem filiais no campo. Então, o pessoal que está ali na 163, tem um pessoal em Tocantins. E a gente precisa, nessas agendas, sensibilizar os gestores que a área de comunicação da empresa ela é um parceiro, né? Mas ela não vai comunicar por você. A gente, como profissional, o tempo todo está se comunicando, né? Inclusive, a falta de comunicação já comunica algo, né? Exatamente. E não dá para deixar de lado. Essa foi boa, hein? A falta de comunicação já comunica algo. Alguma coisa está errada, né, Vini? Quem não se comunica, se estrumbica, já dizia Chacrinha, né? Sabe. E você que está ao vivo aí no Instagram, comente Eu Quero Farmapele, entre
no link que está na bio aí do meu Instagram. Se inscreva no canal do InformaCast. Deixe seu comentário lá. Curta, compartilha para estar concorrendo aqui a um sorteio hoje de um produto, ó, show de bola, que vai transformar você, a sua beleza, a sua, como diz o amigo meu, a sua casca vai mudar com um produto de skincare lá da Farmapelle, que é a patrocinadora aqui do canal. Ô, Ana ou Carol, como você quer que te chame? Olha, tem de todo tipo. É? Tanto faz, Carol, pode escolher. Então tá, vou te chamar de Carol. Tá bom. Teve algum projeto, assim, ou desafio que marcou essa virada de chave na sua carreira? Quando você se ligou nessa parte da... Teve um que é um projeto, ele começou como um projeto e hoje ele é um programa, né, na Fiagril, que é o Faz Bem. É um programa de mudança de hábito, de incentivo à saúde e qualidade de vida. E aí as pessoas falam, nossa, mas a área de comunicação está tocando um projeto de saúde, né? Porque a gente tem uma área com profissionais maravilhosos que cuidam de saúde e de segurança. Converso muito com a Né sobre isso durante as aulas com ela. A gente tem... Quem sabe futuramente aí eu tô no meio desse... Eu sou uma embaixadora desses programas, sabe, na empresa. E você participa daqueles desafios lá que tem que mandar foto no aplicativo lá. Todo dia que eu vou dar treino para ela tira foto. Tem que colocar. Né? É pouco competitiva, né? Não, imagino. Chefe. Não sei se ela tá assistindo aqui ou se ela vai assistir no YouTube depois, mas... Não, mas Né, te amamos. As pessoas, eu acho que a Fiagril tem esse espírito, sabe? Eu acho que é legal, né? Quando as pessoas querem o espírito de competitividade saudável, te coloca num outro lugar, faz você, né, buscar melhorias, né? Testar coisas diferentes. E esse projeto em especial, eu falo que ele caiu no colo porque a gente conversando, né? A Né é uma pessoa que adora ter ideias, né? Isso partiu aqui internamente ou veio lá dos China essa ideia? Não, é nossa. É nossa. É nossa, partiu daqui. E foi por isso, né? A gente olhando, a gente trabalha muito junto, né? Como área de comunicação interna, RH, departamento pessoal, área de segurança, né? Saúde e segurança. Então, a gente divide os indicadores, né? Quando a gente faz nossa reunião mensal, a gente fica sabendo, né? Os números das outras áreas, o que tá pegando, o que pode, né? Tudo muito conectado. Muito conectado, tem que ser, né? Porque a gente trabalha para uma mesma marca, né? Então, aquilo precisa andar de uma maneira consistente, em conjunto, né? E aí surgiu essa ideia. Eu falei, nossa, as pessoas precisam, né? Tem gente que é muito sedentária e a gente sabe que o agro, né, até aqui na nossa matriz é mais parecida ali a divisão homem e mulheres, a questão gênero é bem até pareado, mas nas filiais não, né, porque quando a gente vai para o campo, o agro, enfim, né, é um ambiente mais masculino, com profissionais mais homens, né, fazendo parte do quadro profissional. E a gente sabe, né, que, salvo exceções, eles cuidam menos da saúde, né? Sim. Então, quando eu olhava para os números, sempre isso estava aparecendo, sabe? O pessoal sedentário, o pessoal não se cuida, e sinistro, né? E absenteísmo. E claro que a empresa olha para o negócio, né? E a gente sempre fala para ter resultado, né? Resultado. E quem dá o resultado são as pessoas. E como que as pessoas vão performar sem saúde? Não tem performance sem saúde, né? Saúde mental e física, né? Sim, de todo tipo. Até financeira, né? Sim. A gente, quando fala também e traz algumas palestras, a gente fala o quanto é importante, né? Você, né, ter esses apoios, porque isso constrói o ambiente saudável e você também como um ser saudável, né? E internamente, atuante. Né? A pessoa se sentir bem na parte financeira também faz com que ela desenvolva mais, né? Com certeza. Então, assim, aí... A gente discutindo, né, fazendo um brainstorm, falei, se a gente fizesse um projeto, vamos lançar um desafio aí de atividade física, a gente chama as pessoas para se inscreverem e vai criando, né, dinâmicas, desafios e umas missões aí no meio do caminho, vamos ver o que dá certo. E a galera aderiu. Aderiu, a gente fez no teste, a galera aderiu e foi muito legal. E o programa já vai para o 4º ano. Caramba! Então, assim, foram formatos diferentes. O primeiro que a gente fez, a gente usou a matriz como piloto, né? Então, a gente fez presencial, tinha algumas aulas, a gente envolveu nutricionista, personal, né? Para fazer um programa ali para a galera e tal. Então, a gente fez algumas aulas aqui também, a gente tem um espaço bom na matriz, a gente fez algumas aulas lá e algumas coisas online mesmo. Mas só para o pessoal daqui. Depois, a gente fez uma segunda edição
mista, online e presencial. A gente fez edição em grupo, que era como se fossem umas Olimpíadas. E foi muito legal, assim. E a gente criava grupo, né, no WhatsApp, o pessoal ir trocando. E o grupo, a minha preocupação no começo era, meu Deus, como que eu vou conseguir cuidar disso, né? Porque a gente tem uma equipe pequena, né, de comunicação. E, óbvio, a gente tem outros projetos para cuidar, né? Em paralelo, né? Sim, a coisa não para, né, de acontecer. Mas o engajamento foi tão legal que as pessoas começaram, elas por si só, cuidarem do projeto, sabe? Incentivar o colega, propor ações. Que elas viram que isso traz resultado, né, para elas, né? E resultado, assim, tangível. A gente tem números, a gente conta em alguns cases, assim, pessoas que tinham voltado da licença maternidade, estavam ainda naquele, né, pós de, não quero, tô cansada. A Juan Sims, Juan, comentou que ela tá ficando bodybuilder com o programa. Ah lá. Eu não sei qual que é o nome do Instagram dela aqui, mas ela comentou. Mas tem um pessoal, porque daí tem as fotos, né? E aí a galera começa a ver a diferença. Antes e depois, né? Então, assim, eles mesmos conseguem ver a diferença, né? Do início do programa para hoje. E a gente tem casos, assim, por exemplo, de um gerente que foi até engraçado, no super sedentário, e no primeiro dia de programa ele machucou. Aí falou, poxa, tava tão animado, né? E machucou. Mas foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Porque a partir daí ele machucou o pé, deu uma torcida, se não me engano. Ele teve que ir ao médico. Quando ele foi ao médico, pediu um check-up geral, que ele não fazia há muito tempo. A partir desse check-up, ele tomou um susto, começou a fazer um movimento real de cuidar dessa saúde. E além dele, hoje ele tem uma rotina de atividade física, ele levou a esposa. Então, assim, era alguém, né, da área de TI, agora eu não vou falar nomes, mas as pessoas já vão identificar. Que, né, tem uma rotina muito pesada na frente do computador, né, muito tempo em reunião. Então, isso começou a fazer parte da vida dele e não parou mais. E a gente fica super orgulhoso do projeto. Impactou a família, né? Sim. Não só ali dentro da empresa, mas também por fora. Né? Incentivou outras pessoas a participar do próximo, porque essa foi a penúltima edição, né, essa que ele participou. Então, agora a gente está rodando uma outra, que é de 200 dias seguidos de atividade. Então, já teve uma galera que ficou pelo caminho, mas tem gente que tá lá firme, forte. É uma adesão grande, né, do pessoal, né? A Néia comentou que os números têm sido... E também essa questão de resultados, assim, tangíveis, igual você falou, é a longo prazo, né? Sim. Tanto afastamentos por doenças ou outras... Né? Outros motivos, assim, é a longo prazo essa transformação, né? Sim, sim. É porque as pessoas, né? Acho que toda mudança, né? Demanda tempo, né? Então, se a gente vai mudar um hábito, né? Precisa de um certo tempo até que aquele hábito esteja estabelecido. E com saúde não é diferente, né? Sim. Na literatura fala que é 21 dias para que uma nova situação, um novo hábito se torne ali... faça parte da sua rotina, que você se adere. É igual escovar o dente, né? Que é um hábito. Mas a atividade física, às vezes, é algo que as pessoas são meio relutantes, né? Para aderir e tal. Igual esse colaborador que fez exames e encontrou, né? Uns achados nesses exames que deu um despertar nele. E ele falou, não, eu tenho que mudar a minha vida, né? Senão... E isso reflete na empresa, nos resultados da empresa e tudo mais, né? Totalmente. Como a gente estava falando, né, da performance, né? Acho que quem pode produzir se não está se sentindo bem, né? Seja um cansaço, uma dor, né, física ou uma dor emocional, é muito complexo. O ser humano é complexo, né? Então, se a gente que trabalha na área de pessoas, né? Porque comunicação também tem a ver com pessoas. Você não estiver olhando o todo, a gente não consegue mudar um comportamento, a gente não consegue transformar uma cultura, a gente não consegue que as pessoas performem e a gente, no fim, não consegue que as empresas fiquem de pé ou que produzam da forma como deveriam produzir, né? O colaborador exausto, ele não produz o que ele precisa, né? Acho que as coisas estão meio caminhando para esse entendimento maior, sabe? Essa clareza. Sim, sim. Agora, entrando aqui no tema central, quando a gente fala em comunicação interna, cultural, organizacional, muitas pessoas ainda pensam em mural, newsletter ou informativo, né? Mas é muito mais que isso, né? Na prática, o que é comunicação interna e como que ela se conecta à cultura de uma empresa, igual a Fiagro? Olha, a comunicação interna, eu costumo dizer que ela vem para traduzir, né? Ela não vem só para emitir mensagem, mas ela vem para traduzir. E a gente lá na Fiagro acredita que
A gente consegue fazer essa ponte, sabe? Entre comunicar o que a empresa precisa comunicar, mas com conexão com o colaborador, porque é assim, como eu falei, que a gente consegue provocar algumas mudanças. Então, claro que o meio é importante, né? Então, a gente se vale de tudo que a gente tem disponível, Sim. né? Todas as armas possíveis. Sim. Então, por exemplo, tem lugares que faz muito sentido a gente ter um cartaz ainda, porque as pessoas não estão na frente do computador, né? A gente tem alguns armazéns, por exemplo. Sim. Numa Sim. área de refeição Sim. ali, né? Num refeitório. Um cafezinho, né? Então, às vezes, por exemplo, no armazém que a gente tem, o pessoal não está na frente do computador, eles estão o tempo todo, né, interagindo, mas nisso, em ambientes que é o café, ou de repente na hora que faz a troca ali para colocar, né, um uniforme, equipamento de segurança. Então faz sentido você colocar um cartaz ali. Em outros lugares não faz. Na Matriz, por exemplo, não faz. A gente trabalha muito mais com e-mail, né? A nossa intranet é um canal muito com engajamento muito alto na comunicação interna, então as pessoas participam. Geralmente é a área de comunicação que fica fomentando. A gente já passou dessa fase lá. As pessoas produzem conteúdo, e conteúdo de qualidade, sabe? Compartilham dicas, filmes. Elas. O WhatsApp também é um canal? O WhatsApp é um canal pra gente, não é um canal ainda oficial, Principal, né? não é o principal, porque a área corporativa é que usa o celular corporativo. Não tem umas questões de LGPD, né, que a gente também não pode ultrapassar, mas a gente tem grupos, né, e o colaborador que se sente à vontade em participar desses grupos é sempre bem-vindo. Um grupinho ali mais, né, da galera mais Por exemplo, próxima. esse do Faz Bem setor, mesmo é um né? grupo, né? Então tá ali, tem gente de todos os setores, mas tem os grupos em setores separados também. A gente usa bastante o Teams como ferramenta também de comunicação, mas o WhatsApp é infreável, né? Não dá para pensar em não usar. Então a gente, quando pensa numa campanha, um projeto, a gente também faz peças que façam sentido ter esse disparo no WhatsApp, né? Mas aí a gente, como área, a gente não dispara isso para todos, né? Por uma questão prática mesmo. Mas a gente se vale de muitas peças e eu acho isso muito importante. O nosso movimento hoje, até pensando em saúde mental e qualidade de vida, é trabalhar essa questão da infoxicação, que é o termo, né? Que as pessoas estão já intoxicadas pelo tanto de informação que se recebe, né? E muito passivamente também. Então, hoje, quando chega um pedido na nossa área, eu preciso, né, avisar isso, eu preciso desse material ou uma campanha, a gente analisa com muito critério. Porque às vezes aquilo pode ser comunicado num grupo menor, não preciso, né, despender para 500 pessoas uma campanha. Ou posso, de repente, usar uma fala de um gerente para aquilo ser comunicado de uma maneira mais eficaz. Então, a gente, como área, faz toda essa análise, esse direcionamento, ajuda nessas escolhas, pensando, óbvio, na efetividade da comunicação, mas também em não emitir informações que vão, de repente, dar um gatilho de ansiedade em alguém que não faz sentido. Sim. Hoje em dia, a gente ainda tem esse critério. Tudo tem que ser muito bem pensado, né? Então, é uma coisa que a gente está sempre olhando também. E quando a cultura da informação é bem comunicada, assim, o que muda no comportamento das pessoas, assim, na sua visão? Olha, eu acho que consegue transformar o comportamento que seria o normal ou natural em um comportamento mais estratégico. Então, de repente, alguém, por exemplo, que tem é um pouco mais expansivo e tem uma facilidade, né, de conexão com outras pessoas, quando ele vê aquilo, uma campanha, por exemplo, que a gente divulga as competências da Fiagro, que são os comportamentos esperados, né, pela empresa, e a pessoa se identifica com aquilo, ela fala, nossa, então esse meu jeito expansivo de ser se conecta com essa parceria que a empresa espera. Bacana, então isso faz sentido para mim, faz sentido para a empresa. E é como se a gente virasse essa chave ali ter esse pertencimento. Né? Para ter esse pertencimento e entender que o jeito dela é valorizado, sabe? O que a gente acredita que, claro, né, as empresas têm uma estratégia e isso vai cascateando, né, ao longo da companhia inteira, mas as pessoas não podem deixar de ser quem elas são, né? É importante que elas entendam quem elas são e usem aquilo que combina com o que a empresa também, né, espera delas, espera né? e precisa delas.
E aí, a hora que isso acontece, a hora que esse match acontece, eu acho que acontece uma transformação no colaborador. Aí, realmente, acho que ele passa a colaborar de uma maneira diferente, sabe? Não só receber demandas e ser um executor, ou ser só uma parte da operação. Para isso, não precisa, né? Para isso, a gente já tem aí algumas ferramentas que fazem muito bem o trabalho. A gente precisa de seres pensantes ali, né? E que possam criar conexão e que possam levar esse posicionamento da empresa adiante de uma outra maneira, né? De uma maneira pessoal mesmo, reinterpretando isso. Sim. Você, além desse projeto que é do 200 dias e como que é o nome do projeto mesmo? Faz Bem. Faz Bem. Tem algum outro projeto assim que você consegue dar de exemplo que traduziu bem essa visão na prática, assim? Sem ser na Fiagro, pode ser em outra empresa que você atua. Eu acho que tem... eu, quando trabalhei em São Paulo, um outro setor, né? Hoje, no agronegócio, e lá no escritório que eu estava, a gente atendia muita marca de produto, né? Então, eu lembro que na época eu criei para um projeto do Boticário, que era uma linha voltada para o público feminino e que tinha que se reposicionar, assim, uma linha que sempre foi muito querida pelo público, mas... Precisava inovar, tal. Eles estavam sentindo e tinham feito pesquisas, né? Não era só um sentimento, que estava com... Não estava mais causando desejo, que geralmente os produtos... Caindo no desejo das pessoas, do consumidor. E aí a gente fez muitas escutas, né? A gente participou de alguns grupos focais também para entender isso. E a partir daí a gente começou a ir um pouco além, né? Então, o motivo óbvio que se procura, às vezes, um escritório de design é pelo visual, né? Então, vamos fazer uma embalagem bonita, a gente vai fazer uma forma diferente do produto, a gente vai investir, né, em campanhas. Mas tinha um olhar anterior a isso, que é o que a gente valorizava, e eu continuo valorizando também pessoalmente, que é entender por quê que isso está acontecendo. O que mudou nesse produto que ele comunicava antes e que agora talvez não esteja fazendo mais sentido? E eu lembro que, na época, a gente entendeu que tinha muita coisa do feminino, isso tem mais de 10 anos, o feminino estava nessa transformação, sabe? De mulheres mais realmente empoderadas, de se questionar essa questão da liberdade, né? Relacionado ao universo feminino, do desejo. E aí... Isso foi o gatilho que começou a direcionar o projeto. Então, a gente, claro, fez uma embalagem bonita e desenvolveu uma campanha legal, mas a gente conseguiu reposicionar o produto como um produto que estava junto da pessoa, junto das mulheres, naquele novo momento do sentir. E era um perfume, é só um perfume, né? Mas, enfim, todas as escutas de antes fizeram, acho que esse reposicionamento fazer sentido. E acompanhou essa marca até hoje. Hoje, quando eu vejo, às vezes eu passo numa loja e eu vejo, eu falei, gente, ainda é o mesmo conceito. Em alta, né? Sim, ainda é o mesmo conceito. E assim, números, para falar em números, né? As vendas, o valor que o produto tinha na época, após a campanha, cresceu em 124%. Nossa. Então, assim, é muito valor. Tudo que a comunicação faz a diferença, valor, né? Então, assim, é um projeto que eu me orgulho bastante e que esse universo feminino também é um universo que me interessa demais, não só como mulher, mas como profissional. E é um exemplo, assim, para mim, de como que a gente poderia, talvez, ter chegado até num resultado muito próximo, só olhando para o visual, para o shape, né, que a gente fala do produto, para a embalagem. Mas será que teria continuado, né, até hoje, esse conceito? Será que ele continuaria fazendo sentido? Porque a gente viu que a partir de 10 anos para cá, mudou mais ainda, né, esse posicionamento do universo feminino, dos produtos para as mulheres, né, de como isso funciona. Então, eu acho que eu sou da comunicação que gosta de primeiro fazer pergunta, sabe? E questionar, e eu acho que tá preparado para ouvir. Eu acho que a maioria dos insights vem daí de uma maneira diferente. E nessa parte, você citou o Boticário, outras marcas que na parte de comunicação têm aderido muito a essa cultura woke, e tem algumas marcas que estão voltando atrás porque estão sendo canceladas ou deixando de estar em alta algum produto ou só a marca. O que você vê sobre isso, nessa questão de a marca tentar
se aderir a algum tipo de, sei lá, militância ou alguma outra coisa do gênero. E aí teve lá as suas quedas, né? Talvez, começou a parar de comunicar com essas pessoas. A outra parte da população viu aquilo como negativo e aí agora a galera retrocedeu, tá voltando ao que era antes. Como que você vê isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que uma coisa importante se pensar em marca acho que se eu pudesse resumir, seriam 2 pontos. Um é que você precisa se posicionar, e se posicionar é fazer escolhas. Não tem como você não vai agradar todo mundo. Ficar em cima do muro ou ficar dos dois lados ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma coisa fundamental que talvez as marcas e as empresas hoje estejam esquecendo você precisa se posicionar com algo que seja verdadeiro. Então, não pode ser porque tá fazendo sentido pro vizinho, porque tá na moda. Você realmente, aquilo faz sentido para você? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, vamos criar um projeto de cultura. A gente não cria um projeto de cultura, a gente ouve o que faz parte dessa cultura e cria um projeto para sustentar aquilo, ou para mudar, né? Ou para inspirar. E a mesma coisa, acho que em relação às marcas, você não vai criar um conceito, é a minha opinião, você não vai criar um conceito para que aquilo corresponda a uma tendência. Você vai entender se a tendência faz sentido para sua marca, para o seu produto, e se fizer, qual é a sua maneira de demonstrar isso, de manifestar isso por meio da marca, de um serviço ou de um produto. E um segundo ponto, que eu acho que também as marcas e as empresas talvez estejam se esquecendo, é melhor você se posicionar como você entender que uma marca é como um amigo. Você tem que construir uma marca como se ela fosse uma pessoa. E as pessoas erram. Né? Sim, parceiro. Você tem que se antecipar, você tem que tá ali para oferecer o seu melhor. Mas as pessoas erram e as marcas também vão errar. E aí é fundamental você parar, entender onde que foi o erro, pedir desculpas. Retratar, né? Retratar. E entender por que aquilo não funcionou e que tipo de caminho você vai seguir a partir dali. Porque não faz sentido, por exemplo, você ignorar, apagar um post, por exemplo, desde uma coisa simples como essa, ou não se pronunciar a respeito de algo que já é uma polêmica, que já está estabelecida. Então, porque é isso, o posicionamento pede isso, pede uma escolha. Acho que pede coragem, porque para você, tá sendo uma voz entre tantas. Você precisa de coragem para se posicionar e sustentar isso. Mas você tem que estar ciente que pode ser que você erre. Não é garantido, né? Quem tem essa garantia? A gente não tem. E as marcas são feitas de pessoas. Isso vai acontecer. Elas dão um tiro, né? Se vai acertar ou não. Né? Com certeza. Aí às vezes erra. Às vezes erra. Você falou. Às vezes erra. Maravilha, tem maravilha. Que estar ciente disso, ótimo. né? Papo de alto nível aqui com a Ana Carolina. Você que está ao vivo no Instagram aí, comente eu quero Farmapelle para estar concorrendo aqui. É um produto de skincare da Farmapelle que vai transformar você aí, igual o produto da Boticário, que ela fez a campanha e transformou muitas vidas aí. Se for um amigo meu que ganhar isso aí, nós vamos disputar depois. Vamos dividir, né? Mesmo. Se inscreva no canal do InformaCast. Para estar concorrendo a esse sorteio tem que estar inscrito no canal, beleza? O link está aí na bio do meu Instagram. Ô Ana, muito se fala sobre propósito nas empresas, mas pouca gente entende o que é viver esse propósito no dia a dia, né? Como que você enxerga isso na prática? Assim, o que é uma empresa realmente vive o seu propósito? Porque, igual você falou, tem muita gente que ouve aqui e sai ali. E aí não capta, né? Não absorve. O propósito, ele virou uma palavra da moda, né? Mas eu não abomino, porque eu acho que é bom que vire, né, uma palavra do cotidiano, porque assim cada vez mais pessoas se interessam em saber, né? Igual gratidão. Gratidão ninguém falava antes. Hoje tá. Tem que estar praticando, né? Não adianta nada ficar só postando, escrevendo e não praticar. Eu acho que tem a ver com isso. E o propósito é você dar sentido, né? No universo das empresas, você dar sentido para esse negócio existir, né? Claro, toda empresa existe para o lucro. Sim, mas e além disso? Para o que mais?
você tá ali, né? Então, todo mundo tem boleto para pagar, né? O nosso mercado hoje, ele tá trocando algo, né, por alguma outra coisa. Então, a gente troca o nosso serviço, né, em troca, em favor de ter coisas ou de experienciar coisas. E as empresas, óbvio que querem lucro, mas o que mais? Então, o propósito, quando a gente está tentando verbalizar num projeto, né, lá do início, um diagnóstico, algo nesse sentido, que tem a ver mais com branding, a gente está muito nesse cerne de buscar o que dá sentido para além do lucro. Porque, então quer dizer que chegou na meta que você estabeleceu. E agora? E agora? Tá tudo bem? Você tá feliz só, né, entre aspas, com isso? Ou você quer um pouco mais? E para as pessoas, isso funciona também, porque o quão tem de pessoas aí, né, que não tem problema nenhum com dinheiro, mas tem um problema com sentido, né, de vida, né? Com sentido de acordar e fazer alguma coisa. Então, não é papo, né? Que as pessoas precisam real, de propósito. Né? Isso é real. E as empresas também, porque é isso que sustenta. Acho que é o que amarra, sabe? Essa cola com... sim, estou trocando meu serviço, meu talento por dinheiro no fim do mês, mas o que mais? Também estou impactando vidas, também estou... fazendo diferença no dia de alguém, também sendo instrumento para alguma coisa, sendo instrumento, né? conhecendo pessoas, ensinando o que eu sei, não necessariamente o que eu aprendo ali nessa empresa, mas num outro lugar. E isso precisa estar conectado. E acho que quando as pessoas estão desmotivadas, um salário, um aumento de salário, um bônus, um prêmio em dinheiro, motiva, claro, ajuda. Por quanto tempo? Acho que não por muito tempo, né? Então, a gente precisa desse propósito claro, até para fazer essas escolhas e as pessoas também entenderem se aquilo faz sentido para elas. Porque se não fizer, não é só um bom salário que vai segurar por muito tempo. E a gente, dentro das empresas, tem esse olhar do tempo, né? A gente treina, a gente estabelece os comportamentos, as pessoas pegam, né, o nosso jeito, também emprestam muito do jeito de ser delas, para depois de 3, 4 anos saírem, isso é perda também, né? E às vezes até virar concorrente. Né? Também. Então, a concorrência é boa, né, no mercado, mas claro que a gente, por exemplo, quando perde um consultor de vendas para um concorrente, é perda de um investimento também. Sim. Naquela pessoa. E para quem trocou, para esse consultor, estou dando um exemplo aqui, também chegar lá, também vai se levar um tempo de aprender o jeito de ir lá, treinar, né? Conhecer outras pessoas, criar outros relacionamentos. Uhum. Então, precisa fazer sentido. Acho que quem escolhe ficar numa empresa, depois que está tudo certo, benefícios, salários, depois que os critérios que você estabeleceu para estar ou não num lugar já estão ok para você, acho que o propósito vem para sustentar e fazer essa outra cola, sabe? Show de bola. Bem que falaram que ia ser uma aula hoje esse episódio aqui do InformaCast e eu tô convicto de que está sendo mesmo. Quem está aí, presta bem atenção aqui nas palavras da Ana, que ela sabe e fala com convicção. E quais são os desafios, assim, para você, para isso acontecer de verdade? Porque a gente sabe que, às vezes, o propósito tá na parede, mas não no comportamento da pessoa, né? Você vai lá, fala, explica, nananã, e a pessoa continua, né, com aqueles comportamentos e, sei lá, não coloca em prática. O que você acha que é o maior desafio para isso acontecer? Eu acho que o desafio começa no entendimento, né? Porque às vezes é uma frase muito bonita, como você disse, né, na parede, mas é difícil de entender, né? De transportar aquilo para a estratégia ou de tangibilizar isso no dia a dia. Então, se não tiver esse primeiro entendimento, metade do caminho já está perdido, né? Não vai se criar essa conexão. Eu acho que um segundo desafio é a pessoa entender que ela precisa praticar, né? Então, e isso vem muito... Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Isso vai transformar. Precisa de tempo, né? E precisa de exemplos. Eu acho que a gente tem a frase famosa, né? Usada muito no esporte, acho que
quem tem filho, né, criação dos filhos, que o exemplo arrasta, né? Isso vale muito para as empresas também. Então, se eu tiver um propósito na parede falando que aqui a gente é próximo, e aí eu chego na minha reunião... estacionamento da empresa e não dá nem hora. Não olho do lado, não dou bom dia, eu não consigo, né, me conectar com a minha equipe. Esses tempos eu escrevi um texto no LinkedIn falando justamente disso. Falei, gente, os recrutadores tinham que fazer processo seletivo no supermercado. Porque o tanto de gente estranha, para não falar outra coisa, que tem fazendo coisas no supermercado, você fala, essa pessoa vai ser como numa empresa? Então ela abre um freezer de um congelado e ela deixa aberto. O que ela está esperando? Que outra pessoa venha e feche para ela? Acontece isso direto, né? É um absurdo. Então, assim, o que essa pessoa no trabalho vai estar fazendo com outra? Ela vai deixar projetos inacabados? Ela vai não assumir responsabilidades pelos próprios atos e vai deixar que a equipe, de repente, sofra as consequências sozinha? O que ela vai fazer? Né? Então, acho que a pessoa tem que praticar, é um desafio, entender, praticar, ver valor nisso e aí entender se ela está conectada ou não. E aí, acho que são 2 caminhos mais radicais, mas que uma hora eles precisam ser tomados. Um é a pessoa entender que aquilo não é para ela e ela pega o boné e vai embora. Uhum. E outra, a empresa se posicionar e falar, você não é para mim. Né? E eu acho que isso vem no processo seletivo, às vezes vem depois do período de experiência e às vezes vem com 10, 15 anos de empresa. Aquilo passa a não fazer mais sentido. Mas sempre foi assim, mas a partir de agora não pode ser mais, não está servindo para a gente. Né? E aí, eu acho que, de novo, coragem, né? Posicionamento pede coragem. E cultura, trabalhar com cultura demanda muita coragem, porque além das atitudes do dia a dia ali, né, onde a gente mais participa, tem a atitude de cima, né? Quando a gente fala do exemplo arrasta, em cultura é de cima. Não adianta, não são 400 colaboradores que vão dizer qual é a cultura de uma empresa. Né? É o contrário, né? É o contrário, quem está em cima, quem está lá dando a direção, né? Se você está numa navegação, tem alguém com um olhar um pouco mais no alto para dizer, a gente precisa ir por aqui. Tá vendo lá na frente. Né? E aí todo mundo, né, vai se entender se aquilo faz sentido, né? Entendi. Show de bola. Pessoal, tá ouvindo aí, né? Papel e caneta na mão e vai anotando as dicas aí da Ana, para você que tem sua empresa. Tem algum Instagram, né, que você quer que as pessoas te sigam? É algo mais pessoal ou da empresa? Tem alguma coisa que você queira compartilhar? Tem. O meu pessoal é Ana Carolina Siqueira _. E eu tenho meu site, posso fazer minha... Pode, claro. Uma pessoa de comunicação que não faz propaganda, né? Não está comunicando nada. Eu cheguei aqui falando assim, eu não estou muito acostumada, e acabo o podcast. Não, gente, acessa meu site. Mas é anasiqueira.com.br. Lá tem um pouco dos meus trabalhos. O pessoal vai encontrar lá nesse site? Tem alguns cases, eu conto um pouco, né, do que eu já fiz por aí, aqui, fora mas daqui também. Mas em vídeo ou tudo escrito? Tem dos dois, tem vídeo. Então você já colocou o rostinho atrás da câmera. Tem vídeo, tem texto também, cases, né, tem as marcas para as quais eu já trabalhei, tem projetos de antes, tem um projeto de agora da Fiagril também lá, que eu contei um case do processo de onboarding, né, que é essa chegada do novo colaborador na empresa. Então tem lá, e tá aí, se vocês quiserem saber, tirar dúvida também, anasiqueira.com.br. Entra lá, galera, dá uma visitada, já contrata a Ana aí. Isso. E vamos para cima. Ô, Ana, você fala muito sobre o olhar humano, né, na comunicação, e isso chama atenção, né? Na tua visão, o que é humanizar a comunicação dentro de uma empresa, assim, porque não tem como você ir lá, a pessoa chamar colaborador por colaborador, tem que ter algo mais, assim, no geral, para passar isso para eles. Como que é isso na Fiagril? Eu acredito bastante num estilo de comunicação mais leve, né? Especialmente, claro, quando a gente está falando de uma comunicação interna, a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? Então, eu acho que humanizar a comunicação é você... escolher palavras mais simples, às vezes, para fazer uma campanha. É você, ao invés de emitir, perguntar antes, né? Toda oportunidade de ouvir e de perguntar, você se dispor a realmente estar ali. Acho que muita gente escuta só esperando a vez de falar.
né? Já Ou querendo às vezes encaixar. né? No meio da fala. Às vezes nem tá escutando, né? Mas se você escuta realmente com vontade de entender, aquilo faz uma diferença que talvez, sei lá, 2 horas de brainstorming não te traga, sabe? Um insight tão bom quanto esse. E aí eu acho que humanizar é isso, você entender as particularidades, mas claro, no processo de comunicação você não consegue falar no particular, né? Uhum. Tu tá falando de uma empresa, tem que falar no todo. Mas isso não te impede de entender as particularidades. E quando a gente fala, daí saindo um pouco de comunicação, falando na empresa como um todo, né? Uma empresa que enxerga as pessoas de uma maneira mais humanizada, eu acho que é você olhar para os números, não para substituir as pessoas, mas olhar para os números e entender que impacto ele está tendo nas pessoas e, consequentemente, nos negócios. Então, quando a gente olha, por exemplo, um número de pessoas adoecidas, né, mentalmente, que impacto isso está tendo? Está faltando, está deixando de produzir, estou tendo que contratar. Sim, isso é um impacto. E agora vamos ver o impacto disso contrário. E as pessoas, bem, quão mais por cento elas contribuem? Quão mais elas indicam essa empresa? Quão elas constroem veste a camisa, marca né? empregadora, veste a camisa, motiva o colega. Isso, a gente na comunicação, a gente por muito tempo pecou muito, porque fala, a comunicação é intangível, o resultado é intangível, a gente, né, não consegue trazer, mensurar, né? Mensurar. Se não for redes sociais, né, a gente não consegue mensurar. A gente consegue. Faz uma pesquisa de atributos da sua comunicação e vê o que está espontaneamente aparecendo quando as pessoas falam assim, por que você gosta de trabalhar aqui? Ou o que te motiva a ficar? Ou por que você entrou, né, nos primeiros meses? Uhum. Você vai ver que ao longo do tempo, e eu digo isso com toda certeza, porque a gente já fez isso e continua fazendo na FIAGRIL. A gente olha as palavras ali e vê o que está acontecendo, sabe? A gente olha... Na vida real, né? Na vida real. E vê que aquelas palavras estão na campanha, e vê que aquelas palavras estão no discurso espontâneo das pessoas. Tipo, não, aqui é parceria. Você fala, olha, no nosso jeito de ser joga junto. Então, às vezes não aparece exatamente, né, a mesma palavra, mas é um sinônimo, a ideia é a mesma. E dá para medir, sim. E acho que quando a gente mede e a gente consegue mensurar isso em resultado, porque... a gente está falando, é muito tempo em comunicação para você conseguir que as pessoas reproduzam, né, ou engajem naquela ideia que você está propondo. A partir do momento que você consegue isso, você ganhou esse tempo. Então, isso também significa dinheiro, né? É menos esforço que eu vou ter que fazer, porque aquele público está mais pronto para a minha comunicação, porque ele já entendeu como é que funcionam as coisas aqui, e isso é custo, isso é economia, isso é resultado também. Então, para os colegas profissionais aí que às vezes repetem esse discurso, né, que eu também por muito tempo acreditei que é difícil ter resultado em comunicação, não é. Dá para ter, você precisa olhar mais para essas escutas, para esses diagnósticos, criar as suas metas de entendimento, de mensuração dos resultados, e você vai ver que os resultados, ao contrário, vão para além da comunicação. Então, por exemplo, um projeto como Faz Bem, que engaja as pessoas e contribui para a cultura da empresa, está contribuindo para saúde, para os dados de saúde e segurança, para os dados de comunicação interna, está contribuindo para diminuir o turnover. Isso é resultado de comunicação também. Sim. Então, a gente precisa se apropriar mais disso, mas isso vem desse olhar. Você precisa olhar para as pessoas, você precisa querer perguntar e querer ouvir a resposta que vem. Sim, sim. Saber o que elas esperam também, sim, né? Qual que é a opinião dela. Alinhar a expectativa, Você já viu, né? assim, situações em que a comunicação fez diferença na vida real dos colaboradores, assim? A gente tem alguns exemplos na FIAGRIL, desde eu falei da intranet, né? Então, quando a gente lançou essa nova plataforma, era muito mais um canal que as pessoas iam lá olhar. E aí, você vai lá, olha, consome, sai com a informação e está tudo certo. Quando você começa a fazer essa virada e as pessoas passam a produzir
conteúdo, a gente já teve feedback de pessoas assim, nossa, eu comecei a falar melhor nas reuniões, porque eu ia lá na internet, falava, gravava meu vídeo, às vezes com vergonha, mas eu via outros fazendo e achei que poderia fazer também, que era importante a minha área. Em casa, na frente do espelho. E comecei a gostar. E aí o gestor falou, nossa, o fulano se desenvolveu muito, né? Claro que não é um trabalho isolado, mas olha a diferença que uma plataforma de comunicação e uma comunicação que inclui, né, o colaborador como um produtor também de conteúdo, faz no desenvolvimento de carreira de uma pessoa. Então, que se sente mais preparada para falar, às vezes em público, às vezes numa reunião. Destrava uma chavinha ali que a pessoa vai embora, né? Então, acho que esse é um exemplo de que a comunicação pode fazer essa transformação e pode também, acho que, ir além, sabe? Para além do profissional. Eu sempre falo para as pessoas, vocês estão aqui vestindo a camisa, né, da Fiagril, e estão comunicando para essa marca também, mas e a sua carreira? Então, assim, o que você faz aqui contribui a construir, para construir a marca Fiagril, mas contribui para a sua carreira também, né? Então, assim, pense para os dois lados sempre, né? Você também tem que ser alguém sem crachá. O que é você sem esse crachá? Que profissional você quer ser? Que tipo de carreira você quer construir? Não delegue isso para a empresa. Primeiro, porque a empresa não tem condições de oferecer essa orientação personalizada. Sim. Por mais que tenha um programa de desenvolvimento, né, de sucessão, a gente tem muitos na Fiagril, e esse é um atributo também reconhecido pelas pessoas que estão lá, o desenvolvimento de carreira e de pessoas, né, em relação a cursos, treinamentos, as pessoas se desenvolvem muito. Mas não terceirize, é sua responsabilidade a sua carreira. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você é um profissional melhor aonde quer que você esteja. E a gente incentiva isso lá, não? Não seja tímido, porque daí o fulano vem aqui e rouba o nosso profissional. Não, tome posse da sua carreira, queira se desenvolver, divida isso com a empresa. Eu acho que esse caminho é interessante, você vai ter os feedbacks nesse sentido e siga, né? O quanto esse caminho fizer sentido para a empresa, vai ser ótimo e vai ser bom para você também. O dia que não for, também vai continuar sendo bom, porque você não abandonou e não terceirizou isso, né? Sim. Faz parte de um propósito também, ver a pessoa se desenvolvendo, né? Com da certeza. Empresa. Ver ela, talvez, mesmo que deixe a empresa, vá alçar novos voos e crescer e prosperar. Né? É um propósito também da empresa, né? Ver isso acontecer. No nosso propósito, inclusive, tá, né? Transformar vidas, né? Então, isso faz parte, né? As pessoas crescem. Apesar da gente ter um histórico grande de pessoas que estão na empresa há muito tempo. A gente tem gente que está há 20 anos, 22 anos. Quantos anos tem a Fiagril? A Fiagril tá completando esse mês agora, 38. Ai, gente, acho que é isso, 38. E a Neia, por exemplo, é uma pessoa que está há mais de 15 anos na Fiagril. Então, assim, ela se fez, né, lá. É uma carreira, né, construída lá. O nosso presidente atual está há mais tempo que isso. E começou como um assistente, um analista júnior. E foi passando por vários setores e construindo e se desenvolvendo. Eu lembro de uma vez ter conversado com ele e ele falou disso, sabe? Do quanto o desenvolvimento dele foi impulsionado pela Fiagril. Mas uma pessoa com muita consciência de onde queria chegar, de como queria fazer isso, do que acreditava, né? Então, acho que tem muito disso. A gente tem pessoas que estão há muito tempo lá e a gente tem pessoas também que estão há pouco tempo, mas fazendo muita história já, sabe? E eu acho... Ver isso, ainda que de uma arquibancada, é muito legal. Eu acho bem motivador, assim, sabe? Como profissional de comunicação e como colega dessas pessoas também. Sim, né? Com certeza. Dá uma sensação de... Como que eu posso dizer, assim? De contentamento, né? Sim. Você vê isso. Sim. Galera que tá no Instagram, comente Eu Quero Farmapele. Agora a gente vai dar uma pausa para fazer um café do Três Corações, que é patrocinadora também aqui do InformaCast. Enquanto eu faço um café aqui para Ana, você quer com açúcar, sem açúcar? Sim, por favor. A gente vai fazer 5 perguntinhas daquelas bate rápidas, assim, você tá. vai me responder. E aí a gente vai tomando um café, degustando e trocando ideia para o pessoal conhecer um pouco mais das suas preferências. Conta pra gente, Ana, quem que é um ídolo para você hoje? Enquanto eu faço café aqui. Olha, você não me preparou para essa, hein? De surpresa. Mas é pra ser rápido, assim. É pra ser rápido? Porque senão... Tá bom, meu irmão. Muito. Seu irmão, seu ídolo?
Eu tenho 2 irmãos que são maravilhosos, assim, sou muito privilegiada, mas o meu irmão... Isso é curto ou longo? Curto. O meu irmão do meio, a gente brigava muito quando era criança e depois a gente construiu uma relação de muita parceria, assim. Eu admiro muito o jeito que ele pensa na vida. Legal. E uma música? Tem alguma música, um artista ou uma banda, sei lá, alguém que você tá sempre ouvindo, que tá sempre no sua playlist, tá no carro, deu alguma situação, você vai lá e coloca aquela música. Tem alguma, assim? Eu sou muito fã da Marisa Monte. Sempre gostei dela, desde a minha adolescência. E tem uma música dela que até de alguns álbuns mais recentes, que é... Não vou saber o trecho, mas ela... não vou saber o nome da música, talvez seja Sorte, mas ela fala... sou feliz, alegre e forte, tenho muita sorte onde quer que eu vá. Eu acho essa música, esse trecho em especial, muito verdadeiro, assim, comunica comigo. E um filme? Um filme... Tem algum filme que você já assistiu várias vezes, que você indica para as pessoas, assiste esse filme, esse aqui é legal, tal. Tem algum? Pode ser série? Pode. Tem uma série que é a série do meu coração, assim, chama This Is Us. Eu acho que tá até passando na Globo, numa versão, né? Tem várias temporadas, né? Isso, tem várias. É uma série maravilhosa. Tem humor, tem drama. E, assim, fala da vida de uma maneira que... real, mais aberta, assim, mais clara. Abre, né? sabe, discussões, assim, pra mesa de bar, pra almoços de família. Eu acho muito... É uma série muito inteligente e muito interessante. Massa. E uma leitura? Tem alguma leitura, alguma passagem, algum autor, algum trecho, alguma coisa que você lembra aqui rapidão e pá? Tem um livro, não vou lembrar o autor, mas chama... o nome é Talvez Você Tenha que Conversar com Alguém. Tinha um pouco, é o título. Tinha um pouco de preconceito, assim, quando eu falei, livro de autoajuda, será que vai vir, né? Com todos aqueles papinhos que seguem. A gente que ainda vem da área, né, de comunicação, você entende o roteiro, storytelling, você fica meio pé atrás. Mas é um livro muito bom, muito bom. É com perguntas e respostas, então é uma leitura prática também. Acho que pode ser útil, foi o que me ocorreu. Anotem aí, leiam, depois comentem aqui o que vocês acharam desse livro. E para finalizar, assim, perguntas, se você pudesse voltar no tempo, Ana, você mudaria alguma coisa na história da Ana Carolina Siqueira? Se você tivesse uma máquina do tempo. Eu não sei se eu mudaria, mas eu acho que eu diria pra mim mesma assim, sofre menos, vai dar certo. Que é o que eu fico falando pras pessoas, mas pra mim mesmo, você assim... não coloca em prática? Nossa, eu acho muito difícil, sabe? Eu sou mais generosa, acho que todo mundo, né? Assim, mais generoso com o outro do que com a gente. Eu acho que eu tô nesse movimento de tentar olhar pra mim, assim, abraçar e falar... Vai dar certo, você vai lá no podcast, porque vai esquecer, vai dar branco. Se der, tudo bem, acontece, tá tudo certo. Você vai dar um jeito e as coisas vão acontecer apesar disso. E enfim. Segue o baile, né? Segue o baile. Show de bola. Galera que tá ao vivo no Instagram, comente Eu Quero Farmapele, se inscreva no canal do InformaCast, que o link está aí na bio do meu Instagram, para estar concorrendo a um Clear Therapy, que é um produto da Farmapele, que é um sabonete líquido de limpeza facial e tarará, skincare e te deixa mais bonito. Ana, agora olhando para frente, como que você enxerga o futuro da cultura organizacional e da comunicação interna? Está caminhando para uma evolução assim, ou você acha que meio que estagnou os métodos, a aplicação? Não, eu acho que não estagnou, não. Acho que está numa curva indo para o topo. E eu acho que, ao contrário, a gente está vivendo muito uma época e uma fase de muitas ferramentas, né? Então, inteligência artificial, né? Ferramentas que te ajudam ali a gerenciar o tempo, a se tornar mais produtivo. Eu acho que é tudo muito bem-vindo. Isso não me amedronta. E eu também não compartilho vai tomar o emprego das pessoas. Se você está sendo substituído por uma ferramenta dessa, talvez seja a hora de você repensar a sua atuação, né? Porque não sentar e chorar, né? Não dá para frear, é o que a gente tá falando do WhatsApp, né? Você não vai frear esse tipo de transformação. Mas eu acredito que
Paralelo a isso, a gente tem alguns movimentos que a gente consegue observar. Então, quando era a época de muito fast food, o que veio depois era o slow food, né? Bistrôs, é você cozinhar em casa. Hoje os apartamentos têm áreas gourmets. Tudo virou gourmet. Tudo virou café, gourmet, tudo. Tal. Então, né, as pessoas têm um investimento nisso. Quando você vai para uma coisa muito, né? As tendências costumam ser assim, né? Por um lado e depois passa para o extremo. Eu acho que hoje a gente está vivendo isso das ferramentas, né, da inteligência artificial, da coisa mais fácil e automática. E eu acredito fortemente que vai vir o contrário disso, que é relações mais humanas. Vai haver esse boom da tecnologia, das inteligências e tal, e depois o mundo, as pessoas vão parar e vai olhar assim e falar, mas a gente parou de se olhar, parou de se comunicar, parou de criar, parou de ser inteligente, porque está meio que emburrecendo, né? Tem suas particularidades, tem suas positividade na questão, mas tem uma parte ruim nisso tudo, né? Sim. Acho que a parte as ruim interações humanas, as essa relações. perda, né? Acho que essa perda, e não só a perda da quantidade de interações, mas da qualidade, né? Porque a gente fala assim, não, mas eu visito, né? Vejo meus amigos uma vez por semana. Com que qualidade? Você tá lá mesmo, você tá olhando, né? O celular o tempo todo. Ou você tá ali, mas você tá pensando, né? Nas coisas que você tem que fazer, o que ficou de atrasado do trabalho. Isso vai um esforço, né? Você realmente desligar quando você está num lugar, estar presente, acho que é um esforço que a gente precisa sempre se colocar para fazer. Não pode falar porque é difícil, então é isso aqui que eu tenho para entregar. Tem que se esforçar em estar presente de verdade. E eu acho que o futuro tá aí. Eu vejo que o futuro é mais humano. Não acho que vai deixar de existir essas ferramentas. Acho que a gente vai conseguir se encontrar no meio delas, encontrar uma forma de conviver mais harmoniosamente. Mas eu acho que isso não vai se retroceder. E acho que a gente vai aprender muito. E aprender, inclusive, a olhar para coisas que hoje estão esquecidas. Quando a gente fala em performance de empresa, eu não tenho dúvida de que a performance está nas pessoas. Então a gente... E não nas ferramentas. E não nas ferramentas. Tecnologia. As ferramentas vêm para ajudar. Então, talvez sim. Até porque as ferramentas foram construídas por pessoas. Sim. Então, talvez haja um futuro que elas hajam por si só. Talvez sim, mas a gente vai estar num outro lugar. Revolta das máquinas, igual os Terminador. Dá bom dia, né, pro chat para ser poupado depois. Tem isso também. Tem uma galera com medo aí. Sim, né? não vai ter. Mas já eu né? tava vendo uma notícia de que tem algumas inteligências que estão meio que se autodefendendo para não ser, tipo, deixadas de lado. Estão persuadindo o ser humano e tal. Não sei se isso é real, mas... Olha, deve ser, viu? Deve ser. Ela vai criando uma sensibilidade, não sei se Sim. esse seria o termo, mas ela vai meio que persuadindo o ser humano para que ela seja ali buscada e utilizada todos os dias. É um tema complexo, né? Eu acho que ainda vem muita reviravolta por aí. Acho que a gente ainda vai ser complexo por muito tempo. Não acho que é uma questão resolvida, sabe? Não vai dar tempo da gente ver. Ou vai, né? Não sei. Porque tá tudo muito rápido. Tá muito rápido, realmente. Eu quando penso... eu sou dos anos... nasci nos anos 80. Então, você pensa assim... quando eu comecei a usar a internet, era internet de escada. Aquele barulhinho. Era essa aí. Celular... Era... Nokia e a mensagem de texto... Só tinha cobrinha pra você ficar jogando. Esse aí. Então, a minha geração é uma geração que viu muitas mudanças. Tanto que nas pesquisas, quando se fala sobre isso, é uma geração que mais se adapta, porque viu muita coisa acontecer. Então, assim, eu não sei o que a gente vai ainda ver. Nossos pais, né? Que às vezes ficam meio relutantes com as mudanças. Sim. Não, pensa, né? Se comunicava... eu tenho tios que se comunicavam por cartas quando namoravam, né? E hoje estão nos grupos da família aí, né? Todos conectados. Então, mandando aquelas correntes. Não quebra a corrente. Não façam isso, gente. Não vamos estimular. Mas eu acho que a gente eu acho que não está resolvido. Acho que vem muita coisa ainda para a gente aprender a se virar no meio disso. Mas eu de verdade acredito que a performance vai continuar, não vai ser desatrelada do ser humano, sabe? Você acha que estamos caminhando assim para empresas mais humanas? Ou ainda
tá longe disso acontecer? Tem um longo caminho pela frente, assim? Eu acho que tem um longo caminho, mas as empresas que já estão pensando nisso, com certeza vão sair na frente. Então, esse olhar para o ser humano como um todo, sabe? Entender que não basta você passar um monte de tarefa, colocar uma meta e aquilo tá resolvido e tá batido para você, que daqui 6 meses essa pessoa tá adoecida. Isso não faz, além de não fazer sentido, não vai ser lucrativo. Então, acho que empresas que já estão pensando nesse ser humano como um todo, elas vão sair na frente, porque uma hora essa mudança vai ser mais rápida, né? Então, quem tá pensando agora vai estar mais bem preparado. É melhor agradar um ser humano do que um robô, né? Eu também acho. Talvez mais complexo, mas é para isso que serve a comunicação, para tentar entender toda essa complexidade aí do ser humano, né? Com certeza. A gente se vale muito. A gente trabalha com alguns psicólogos lá e eu sempre falo, gente, vamos contrata mais psicólogo, porque claro que lá, né, não é clínico, sim, né? É um outro viés, mas o ser humano é muito complexo, né? Nessas relações. E trabalhar é você se relacionar, né? O tempo todo. Mas numa empresa grande, né? Com diferentes áreas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso, que é psicóloga e trabalha lá. Do quão faz diferença você saber o seu perfil, saber o que te motiva, o tipo de linguagem que você se conecta melhor, como isso muda as relações que você tem no trabalho, o nível de influência que você consegue, as relações, o nível de vínculo que você constrói. E não adianta. Né? E o tempo todo a gente está defendendo alguma ideia, a gente está também vendendo coisas dentro da empresa, né? Eu preciso aprovar um projeto. Então, eu preciso estar numa reunião e mostrar argumentos que façam que alguém assine um cheque para aquilo ali, né? Alguém abraça a causa, né? E depois disso, mais um monte de gente para participar e levar isso adiante, né? Então, a gente está o tempo todo se vendendo, argumentando, isso é nosso, né? A gente precisa se entender nesse meio, como a gente consegue fazer isso de melhor maneira e entender o outro. Se eu não entendo o que engaja você, que tipo de linguagem você se conecta, como que eu vou vender algo, que seja um projeto, um serviço ou um produto para você? Vai ser muito mais difícil, mais custoso, né? Sim. Falando em entender o outro, a Ana está aqui, todo convidado do InformaCast, a gente sugere, pede com carinho para que faça uma doação lá para a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Né? Todo convidado, toda semana aqui a gente envia para lá uma cesta básica para as meninas continuarem desenvolvendo esse trabalho tão digno, tão abençoado que elas fazem para ajudar as pessoas que estão em tratamento oncológico. E se você quiser fazer a sua doação, chama a gente no direct, eu direciono vocês para fazer as doações também lá para a APOC. Tem o Instagram da APOC, depois vocês acessem para conhecer um pouco mais do trabalho, que é a APOC Oficial, tá? Entrem aí e deem uma olhada. A Ana também está aqui, também está fazendo parte dessa corrente do bem, né? E Ana, para a gente encerrar aqui, quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, que mensagem você deixaria para quem está te ouvindo agora, especialmente líderes profissionais que tem o desafio de cuidar da comunicação e da cultura dentro das empresas? Eu acho que talvez eu sou repetitiva, mas esteja pronto para ouvir, queira ouvir. Porque seja meio psicólogo, né? Sim, ou até busque ajuda, né? Se for o caso de você não estar preparado ali para o que vai vir de resposta, mas o fato de você querer ouvir, ter vontade de perguntar genuinamente, só isso, quem tá do outro lado já vai entender de uma maneira diferente, sabe? Poxa, a pessoa tá me olhando, né? Eu tô sendo visto aqui. A invisibilidade, ela adoece. O silêncio, ele adoece também, né? Se a gente tá falando aqui de saúde e de performance e de pessoas, a gente precisa ter isso, né? É claro. Acho que como gestor, como líder, isso é super importante. Massa. E, em segundo, que mensagem você gostaria de deixar para quem você lidera? E caminha com você no dia a dia. Tem um monte de gente assistindo aí. A galera tá comentando um monte aqui na live, te elogiando e tudo mais. O que você quer deixar de mensagem para essa turma aí? Já deixa a sua comunicação. Eu falo, paciência, né? Tem que ter paciência. Eu falo que a gente vai se conhecendo e conhecendo o outro, né? E a gente vai se permitindo, acho que errar mais, né? Ou conviver melhor com o erro.
E tem que estar preparado para desfazer um pouco também a imagem que a gente tem sobre a gente. Às vezes a gente fala, isso é muito legal, é muito isso, é muito aquilo, mas, gente, eu sei que às vezes é difícil também conviver comigo, né? A gente tem nossos dias. Então, aos meus amigos, tenham paciência comigo, mas vocês moram no meu coração. Aos meus colegas de profissão, eu sempre encorajo as pessoas a falarem. Então, da mesma forma que eu estou falando aqui sobre ouvir, eu encorajo demais quem trabalha comigo. Você precisa dizer isso. Ah, mas eu estou sentindo... Não é no cafezinho. Encontra alguém para dizer. Se você não consegue abertura com o seu gestor, com o seu líder, que seria o ideal, procura alguém da RH para você, né, saber como fazer essa ponte, esse caminho. Enfim, procura um profissional, né, fora também do trabalho, mas fale. As empresas precisam de mudanças, as mudanças são feitas por pessoas, e se não se falar sobre isso, nada sai do lugar. Precisa ser dito. Então, os meus colegas já talvez sejam cansados disso, mas eu sou essa pessoa, sabe? Que fica, você tem que falar. Não, você não deixa quieto. Não, você quer ir, você tem que pedir. E eu talvez causando alguns problemas, né, para alguns gestores também. Mas eu gosto de ver quando as coisas acontecem, sabe? Acho que parte do meu propósito como profissional é ver também as coisas acontecendo, sabe? Quando a mudança ou a parte de comunicação não depende só de mim. Não posso ser porta-voz de todo mundo, né? Sim. Quando eu vejo que alguém está multiplicando ou sendo comunicador, seja de si próprio, eu fico super feliz e realizada também. Muito bem. Ouviram aí, então? Essa é a Ana Carolina Siqueira. Ana, eu queria te agradecer por ter se disponibilizado, compartilhado seus conhecimentos aqui com a gente, por ter deixado um pouco mais claro o que é essa questão humanizada dentro das empresas, como a comunicação faz a diferença na vida das pessoas. E quero deixar o espaço aberto aí para você deixar uma mensagem, agradecer alguém, fazer a propaganda do seu site, dos seus contatos. Fique à vontade, dá um tchau lá pro pessoal do Instagram que está ao vivo ali. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer, obrigada novamente pelo convite, né? Não é um lugar confortável para mim estar aqui. Você saiu super bem. Fala aí, galera, saiu ou não saiu super bem? A gente disfarça bem. Finge plenitude. Tem técnicas, né? Mas acho que foi super legal por conta de, né, a gente sair do lugar mesmo de conforto. E também acho que a forma como a proposta, né, pensada do podcast ser uma conversa também, acho que é muito legal. Então, parabéns pela iniciativa, pelo programa e obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Fiagril também. Aos meus colegas da Fiagril, obrigada por estarem aí, não terem deixado eu falando sozinha. Aos meus amigos, família, né? Obrigada. Enfim, queria agradecer. Acho que todo mundo, né? Quem está assistindo já trabalhou comigo, seja, né, agora, nos últimos meses, nos últimos anos, que vocês com certeza fazem parte da profissional, da pessoa que eu sou hoje. E é isso. Espero ainda continuar por um tempo atuando, né, nessa área que eu gosto muito, mas entendo que a comunicação é bastante ampla e a gente está aí para seguir, né? Experimentando, né? E aprendendo, com certeza. Então, obrigado. Só agradecer mesmo a oportunidade e a experiência. Show de bola, galera. A gente está encerrando aqui o episódio 60 do InformaCast com a Ana. E agradecer mais uma vez aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Obrigado a todos que ficaram com a gente na live. Para você que está no YouTube, se inscreva no canal do InformaCast. Para você que está no Instagram, o link do canal do YouTube está aí na bio do meu Instagram. Entre lá, compartilhe, curta, comente, né? Ative os sininhos, tudo mais aí. Fique à vontade. Tem muito episódio legal de vários profissionais que já passaram por aqui, várias pessoas que compartilharam seus conhecimentos, assim como a Ana. E, Ana, deixa aí uma frase motivacional aí para a gente encerrar aqui com chave de ouro.
Ai, motivacional, não sei se tanto, né? Tem várias aí, eu sei que tem. Pode ser uma bem simples? Faz teu corre, eu gosto dessa. Aí sim, aí o corintiano ali gostou. Oh, não, sou palmeirense. Vixe, então deu ruim. Galera, muito obrigado e espero vocês no próximo episódio, semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.